Então, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos aqui hoje, eu e o professor Nelson, né, para conversar com vocês e esclarecer, tirar dúvidas, interagir com vocês, né, e bater um papo, realmente, vai ser uma conversa que a gente vai ter com vocês, tirando as principais dúvidas e orientando vocês no processo de matrículas do retorno do período 2020.1, né? Nós tínhamos programado as presenças também do professor Vanderlei, coordenador administrativo, e da professora Adriana. Nós tínhamos programado as presenças também do professor Vanderlei, coordenador administrativo, e da professora Adriana Cidrali, também coordenadora de graduação do curso de língua portuguesa, mas os dois não puderam estar aqui hoje à noite. Mas não tem problema, porque a gente tem a representação do curso de língua inglesa comigo, né, e do curso de língua portuguesa com o Nelson, que sempre está aqui dando a força, sempre está aqui, né, né, a gente planeja as coisas e Nelson nunca disse não, e tem sido sempre esse auxílio indispensável nessa nossa caminhada, né? Então, de antemão, né, deixar o meu agradecimento ao Nelson, né, e pedir para ele dar suas palavras iniciais, né, para a gente poder começar essa nossa dinâmica da conversa que a gente vai ter hoje com vocês, tá bom? Boa noite, professor Nelson. Boa noite, gente. Uma satisfação estar com vocês aqui. Fabione, é sempre um prazer estar junto com seus projetos. Fabione, muito organizado, eu aprendo muito com ele. Ele tem sempre ótimas ideias de interação, inclusive, muito dinâmicas, né? Eu gosto muito desse formato que Fabione traz para a gente. Esse contato mais direto agora, nesse período de pandemia, que a gente não tem mais né? Não temos mais a sala de coordenação que vocês podiam ir lá e conversar com a gente. Então, no momento, o espaço que a gente tem é esse mesmo, né? É, Usando a exatamente. tecnologia de modo a que a gente consiga conversar, dialogar, tirar dúvidas. A gente já teve um outro momento similar no começo do período 2020.3. Eu creio que muitos de vocês já têm uma experiência sobre como funciona o período remoto, como funciona a questão das matrículas. Então, hoje, a proposta, né, Fabiano, é uma coisa mais informal, realmente de bate-papo, de tirar dúvidas, possíveis dúvidas, algumas inseguranças que vocês possam ter, e a gente pode conversar mais sobre antecipadamente, para que vocês não tenham dificuldades no momento da matrícula, no momento de escolher as disciplinas, no momento de realizar a matrícula propriamente dita, no controle acadêmico. Então, esse é o momento aqui de a gente contribuir para que a matrícula aconteça da melhor forma possível, né? Então, Fabiano, mais uma vez agradeço pela sua iniciativa em ter aberto esse espaço para nós dialogarmos tanto português como língua inglesa. Pronto, estamos todos juntos nessa empreitada, não é? Então, agradecer as presenças das professoras Irlanda, professora Vanice também. Não sei, não consigo ver todo mundo de uma vez aqui, não sei se tem mais algum professor, né? Agradecer a presença de Ana, né, que vai estar aqui com é, auxiliando esse processo de vocês também, né, de matrículas, né, e agradecer a presença de todos, né, do curso de língua portuguesa, curso de língua inglesa, tanto dos primeiro, segundo, terceiro período, todos os períodos devem estar representados aqui, e acredito também, né, Nelson, alunos ingressantes de 2020.2 em língua portuguesa, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu já coloquei para vocês no chat inscrições para participação, tá? A partir né, dessa linha inscrições para participação, quem quiser participar, quem quiser interagir, quem tiver perguntas, já pode ir colocando sua pergunta, tá? E se identificando. Você coloca a sua pergunta, eu vi que o Cleiton colocou a pergunta dele, né? E coloca a pergunta e diz qual é o período, tá? E só isso mesmo. Pergunta e diz se é do curso de português ou inglês e coloca seu período também. A gente vai fazendo, né,
vai interagindo com vocês, vai tirando essas dúvidas de vocês a partir dessas inscrições que vocês colocaram no chat, tá? Então, o Cleiton vai ser o primeiro que a gente vai responder as perguntas, e aí, a partir do Cleiton, a gente vai descendo com os demais, tá? Então, antes de responder as perguntas, eu vou fazer algumas colocações gerais, eu e Nelson, né? A gente faz algumas colocações gerais, e depois vocês podem interagir e a gente já começa a fazer né, a interação com vocês, respondendo as perguntas de vocês, e vocês vão acrescentando alguma dúvida que, por acaso, possa surgir ao longo dessa nossa conversa. Professores também, viu, Irlanda? Professora Vanice, sintam-se à vontade para fazer suas perguntas também, tá? Esse momento é de todos nós aqui, tá? Então, a primeira coisa para a gente pensar com respeito a esse momento, né, é que nós estamos retomando o semestre letivo de 2020.1, tá? Então, após o período de suspensão em 2020, nós instituímos o RAI, o nosso regime acadêmico extraordinário. Vocês tiveram aquele aproveitamento de todas as disciplinas que estavam disponíveis e que vocês cursaram, tá? Essas disciplinas hoje aprovadas, né? Vocês foram aprovados nas disciplinas. Hoje essas disciplinas integram o histórico acadêmico de vocês, tá? E esse retorno do período letivo, ele vem como um período, né? Ele vem como o retorno normal do ano letivo, tá? E esse período que a gente vai ter agora, essa semana, de 18 a 20, é um período que você vai ter de ajuste da sua matrícula normal, tá? Então, qual é a dinâmica desse período de ajustes de 18 a 20? Você automaticamente, aprovado nas disciplinas que foram ofertadas em 2020.3, né, que foi o período do RAI, o seu nome já sai da disciplina que está disponível no semestre letivo de 2020.1. E aí você vai ter, para cursar agora esse período, as disciplinas que você não cursou, as disciplinas que não foram ofertadas, né, no período regular de 2020.1, e outras disciplinas que estarão disponíveis, que a gente vai até, né, conversar mais sobre isso daqui a pouco, que estarão disponíveis para você adiantar o curso, caso você tenha cursado muitas disciplinas no RAI e precise integralizar mais créditos para a sua carga horária, tá? A princípio, né, vocês todos estão matriculados nas disciplinas, então veja, o que a gente está fazendo é um retorno de 2020.1, então todas as disciplinas que você estava matriculado em 2020.1, elas retornam agora, inclusive com suas matrículas já efetivadas, tá? O que vai sair da relação dessas disciplinas de vocês são, do controle acadêmico de vocês, são as disciplinas que você já está aprovado. E aí, a partir dessa realidade, vai ter esse período que você vai ajustar. Então, a realidade de cada um de vocês vai ser diferente, porque cada um cursou disciplinas de maneiras diferentes no RAI, e o controle acadêmico vai se apresentar de maneira distinta para cada um de vocês. Então, por isso que é importante, né, esse momento de conversa, de esclarecimento com cada um de vocês, e principalmente, né, de um amparo, de uma assistência a cada um de vocês no momento da matrícula, do ajuste da matrícula que vocês vão fazer. Porque vocês vão precisar, né, vão pensar, né, como dispor as disciplinas que vocês vão cursar no retorno do período 2020.1, tá? Então, é uma retomada do período, tá? Essa retomada foi regulamentada pela Resolução 11/2020, tá? E você não está fazendo, não vai ter, né? Você não tem o período de matrícula agora. O que você tem agora é o período de ajuste. Você vai ajustar a sua matrícula de acordo com a sua realidade, de acordo com o que você já integralizou de créditos no período especial e que agora está retomando o período regular, tá
tá certo? Esses ajustes é o que a gente vai conversar aqui com vocês. Esses ajustes, eles vão, né, requerer que a coordenação, né, na minha pessoa, a pessoa de Nelson, a pessoa de Adriana, e os nossos, né, e as nossas, o corpo de secretários, façam assistência. Irlanda, desliga o teu áudio, para que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível esse período de retomada, né? Então, Nelson, eu acho que você também, né, tem umas colocações para fazer sobre, né, essa retomada, e aí a gente já vai tirando algumas dúvidas com respeito a essa retomada do período. Tá. Acho que você já Fabiano, Fabiano, só Oi, Irlanda. deixa eu só fazer uma pergunta. Por exemplo, a turma de letras, língua portuguesa. Aí você já tem o número de alunos matriculados para essa turma, é isso? Os alunos de letras portuguesa, eles vão sempre, a gente sempre vai considerar exatamente essa realidade. Foi ofertado 40 vagas a mais. Foi ofertado letras português no regime especial, não foi? Foi. Aí agora, como é que vai ser? Pronto, todos que foram aprovados, eles saem daquela relação, tá? Sim. Quem não cursou vai cursar normalmente e já está matriculado. E fora esse público, Irlanda, ainda vai ter um público que vai vir se matricular como ajuste na disciplina de língua portuguesa, de letras, de instrumental em inglês, instrumental em português, porque optou por cursar essa disciplina para integralizar já, né, para ampliar, né, os créditos no retorno de 2020.1. Então, a gente tem essa realidade. A disciplina está voltando agora. Todos os seus alunos que passaram, que estavam matriculados em 2020.1, eles saíram da relação. Vai ficar na relação quem não quis cursar, né, porque foi a opção do RAI, era um regime excepcional. Cursava quem queria, né, mas agora é obrigatório, tá? E também a gente vai receber novos alunos na sua disciplina, porque eles vão fazer a opção no momento do ajuste. Principalmente, Nelson vai falar sobre isso, principalmente ingressantes do período 2020.2, tá? Tá certo? E o número de vagas é definido na coordenação administrativa, fazendo exatamente esse cálculo. Fazendo exatamente esse cálculo. Tá certo. Certo? Tá ok. Certo. Então, especialmente para os alunos que ingressarão em 2020.2, né, estou me referindo aos alunos de letras de língua portuguesa, né, que possuem essa entrada em 2020.2, a resolução abriu a possibilidade para que esses alunos se matriculem nesse período 2020.1, de modo a que não demore tanto tempo, né? Esses alunos já têm um vínculo há algum tempo com a universidade e não demore tanto tempo para que eles consolidem esse vínculo com as aulas. Então, será permitido, hoje houve uma reunião do colegiado, e foi decidido que os alunos da 2020.2 poderão cursar até 3 disciplinas agora no período 2020.1. É uma questão inédita, mas pela situação, né, que nós estamos passando. Então, vai ser um caso muito específico desses alunos que farão essa matrícula, no caso deles realmente é uma matrícula, por exemplo, porque eles ainda não tinham se matriculado, posteriormente. A matrícula feita posterior, com as vagas remanescentes dessas disciplinas que foram definidas pelo colegiado. Mas eu não sei se tem alguém aqui do 2020.2. Talvez eu não tenha, mas essa informação é importante que seja repassada, né? Caso vocês conheçam alguém que ingresse em 2020.2 em letras de língua portuguesa, é importante que eles saibam que eles poderão fazer, não serão obrigados, eles poderão fazer. Olha, nós temos aí, ótimo. Vocês poderão fazer essa matrícula no 2020.1. Ela não será feita agora, será feita depois, mas com todo o apoio da coordenação. Isso. E aguarde que enviarei um e-mail com as instruções, com datas e etc. Isso. Então é importante a gente esclarecer também que
O que nós estamos fazendo agora é retornar ao período regular, tá? Então, nós estamos retornando 2020.1 e esse retorno, ele não traz aquela opção que o regime especial trazia de cursar ou não as disciplinas que são ofertadas no período, tá? Então, todas as disciplinas que estão em oferta no primeiro período, no segundo, no terceiro, elas terão que ser cursadas por vocês, tá? Vocês, o que a gente vai fazer no ajuste, porque, como eu falei, cada situação vai ser distinta, é ver o caso daquele aluno que, por exemplo, cursou as 5 disciplinas que foram ofertadas no período especial do primeiro período e ficou somente com uma disciplina para cursar agora. Então, esse número de créditos é um número de créditos que não permite com que ele faça a sua matrícula, porque a gente tem um número de créditos mínimos que são 16 créditos, que equivale a 4 disciplinas. Então, esse aluno que está nessa situação, que cursou muitas disciplinas no período, né, do RAI, e vai cursar só, e tem a opção, né, do período dele, no retorno, né, no retorno de 2020.1, para que ele possa fazer, né, o seu ajuste de matrícula. Ele só tem uma disciplina disponível, ele vai precisar da nossa orientação, né, de nosso olhar, para que possa escolher outras disciplinas que vão estar disponíveis para ele, e a fazer esse aproveitamento, né, dessas disciplinas logo agora, adiantando um pouquinho, né, a sua integralização de carga horária, tá? Não esqueçam de colocar na pergunta qual é o seu período, não, viu? Tem gente colocando perguntas aqui, né, e não está colocando o período. Mas tem uma pergunta aqui que é interessante do Cleuton: não são 12 créditos. Não são 12 créditos, viu? Eu não sei a realidade eu estou falando pelo inglês, né? Em inglês, a gente tem 16 créditos mínimos, né, e 24 créditos máximos para integralizar, né? E aí, dentro desses créditos é que a gente faz, né, é que o sistema aceita a sua matrícula, tá? Certo? Mas eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Eu tenho uma planilhazinha aqui, porque a gente vai no passo a passo, e eu vou mostrando para vocês como que vai ser a dinâmica dessa matrícula, tá bom? Deixa eu ver, eu acho que a gente já pode começar a responder as perguntas, né, Nelson? Sim. Né? Aí a gente vai adiantando, tinha colocado até 9 horas aqui como tempo máximo para gente, né, para gente ter essa conversa. Então, deixa eu ver aqui. Acho que a A primeira é sobre primeira pergunta estágio. é do Cleiton mesmo, né? Ele pergunta, ele diz: gostaria de saber como funcionarão os estágios. Serão ofertados, né? É o Cleiton, do Letras, nono período, né? Nelson, quer responder? Infelizmente, ainda não teremos as disciplinas de estágio, né? Não é falta de interesse da unidade, não as disciplinas de estágio, por sua característica, elas precisam de outra dinâmica de contato. Então, nesse momento de pandemia, é tudo muito mais complexo e difícil para a gente oferecer, e perigoso, né? Oferecer disciplinas de estágio. Mas a gente não poderia fazer o estágio a partir das experiências remotas? Sim, poderia, mas isso é tudo muito, muito complexo, muito burocrático e nem sempre seria a melhor opção, dependendo de qual é a disciplina, inclusive, de estágio. Então, infelizmente, essas disciplinas de estágio elas estão sendo acumuladas, elas vão ficar para o próximo período que a gente acredita que já vai poder oferecer. Não posso garantir, mas existe uma perspectiva para que no próximo período a gente já possa voltar com essas disciplinas de estágio, mas em 2020.1, infelizmente, ainda não teremos. Você queria falar um pouco mais sobre isso, Cleiton? Ou mais alguém queira falar sobre o estágio? Pronto, se ninguém vai falar mais, eu posso, mas eu vou esperar um pouquinho, né? Que alguém possa se manifestar, senão eu faço algumas colocações em cima do que Nelson fez também, né?
Bom, é exatamente isso, né, que o Nelson colocou, viu, pessoal? Maiara levantou a mão, então. Maiara, fala. Oi, professor Fabione, boa noite, Tudo professor bom? Nelson e a todos. Em relação ao estágio, por exemplo, para quem só falta as cadeiras de estágio para colar grau, nesse caso não há uma exceção? Não, não tem como. E é assim, é porque não é tão fácil a gente fazer uma oferta de estágio, Maiara, com a situação do jeito que ela se encontra, né, nesse período de pandemia. A resolução que é, é, homologou, né, que fez com que o período regular de 2020.1 ele retornasse nos moldes que ele está retornando agora também remoto, né? E é importante também ressaltar isso, tá? Esse período de 2020.1 ele retorna totalmente remoto para nós, tá? Então não vai ter a possibilidade de, no mês de abril, por exemplo, de ser mesclado encontros presenciais e encontros remotos no período 2020.1. A resolução que regulamentou o retorno de 2020.1, ela regulamenta o retorno totalmente remoto, tá? Salvo as disciplinas de práticas, né, que se a gente fosse ofertar, e aí eu respondo pela pergunta, a gente teria que fazer todo um planejamento que a gente não teve tempo, nem a gente tem tempo, nem tem as condições técnicas por enquanto, não tem a infraestrutura, não tem como dar uma condição de segurança sanitária para vocês nesse retorno, né, de atividades como estágio supervisionado. Então, por isso que os dois cursos, tanto língua inglesa como língua portuguesa, nós decidimos não fazer oferta de estágio, nem para aqueles alunos que estão só necessitando de estágio para concluir o curso, né? Então, esses alunos eles vão ter que aguardar, né, o semestre de 2021.1, não, 2020.2, né, na verdade, para cursar essas disciplinas. A gente vai fazer essa força-tarefa de ofertar, né, e cremos que já vai dar para a gente fazer essa oferta no próximo período dos estágios, e aí a gente faz todos os estágios que estão pendentes, tá? Mas para fazer isso, a gente tem que passar por um comitê de biossegurança, ser aprovado um plano, a gente tem que ter a certeza que vai ter escolas que vão receber vocês, a gente não tem a certeza disso hoje, porque o estágio de vocês ele é conveniado com a escola, e a gente não tem nem como, né, saber como que está, né, como que estão as condições de recepção da escola, né, tanto de maneira remota como de maneira presencial, né, se fosse o caso de alunos de estágio. E nós temos que elaborar uma resolução própria, né, para fazer todo esse planejamento. Então, nós não tivemos o tempo, a resolução, quando foi aprovada, a resolução de regulamentação do retorno 2020.1, de retorno do período regular, não nos deu tempo de fazer todo um planejamento que fosse, né, que abarcasse toda essa complexidade. Então, o que eu estou falando para você é que é muito complexo, é muito temerário a gente oferecer uma disciplina de estágio supervisionado e ter que parar na metade do caminho, porque não tivemos condição de ir para frente, por falta realmente, né, das condições, ou de segurança, ou técnicas, ou de infraestrutura, ou seja lá qual for. Então, é melhor que a gente não faça essa oferta agora e fique mais tranquilo para oferecer, mesmo que vá sobrecarregar um pouco todo mundo, né, no período 2020.2, mas que a gente possa oferecer isso com mais segurança, com mais tranquilidade e com mais certeza, né, de cumprimento dos objetivos do estágio. Maiara, só uma outra questão. Se você não tem mais nenhuma disciplina para cursar, e nesse período, depois entre em contato com a coordenação, para que a gente oriente para você entrar com um processo de solicitação de matrícula institucional para que você não seja prejudicado, entendeu? Porque já que você não vai conseguir se matricular em nenhuma disciplina, para você manter o seu vínculo. Então, depois, não esqueça de entrar em contato com a coordenação. Tá certo, professores. Muito obrigada pelos isso, exatamente. esclarecimentos. Isso, exatamente. Tinha até esquecido que o caso da Maiara realmente é específico, né? Você só tem estágio mesmo, Maiara?
Já cumpriu todas as outras cargas horárias dos outras disciplinas? Maiara? Bom, então já fica com essa pergunta de Maiara, né? Eu acho que a gente já esclareceu bem a questão do estágio para o Cleiton. Não é isso, Cleiton? Cleiton? Sim? Ótimo. Perfeito. Oi, Então, muito boa bem. noite. Ótimo, ótimo. Quando vocês puderem, né? A áudio fica bem mais, né, rápido também da gente fazer essa transição, né? De perguntas e de interação com vocês também. Pergunta do Então, Hugo. Sim, pode fazer. Pode só um falar. minuto, licença. Pode falar. Pode falar. Como eu já disse no chat, no meu caso, né? Uhum. Faltam 2 estágios, que agora eu já estou sabendo que não vou poder cursar, porque Isso. não serão Uhum. ofertados. É. TCC eu não vou matricular, porque ainda falta projeto. E aí eu gostaria de saber, se já tiver como saber, se projeto, metodologia será ofertada. E se for ofertada, como é que eu farei para me matricular, sabendo que eu tenho que me matricular obrigatoriamente em 16 créditos, sendo que essa é uma disciplina? Pronto. Nelson pode responder. Você está se referindo à metodologia do ensino de língua portuguesa? Isso, Isso isso. será ofertada? Porque Será ofertada. Então, Se essa for a única disciplina que você pode se matricular, então a gente vai lhe matricular nessa única disciplina. tá exato. certo. Aí, Cleiton, daqui a pouco a gente faz uma colocação sobre casos específicos como o seu, tá? Beleza. Que tem, né, um número de créditos mínimos para matrícula, tá bom? Certo, tá bom, Pronto. obrigado. Nada. Pergunta do Hugo. Ele diz: gostaria de saber se posso me matricular em disciplinas ofertadas no segundo período, né? Hugo, letras em inglês. Pronto, eu vou aproveitar a pergunta do Hugo e vou apresentar para vocês uma planilhazinha aqui. Vocês conseguem ver essa planilha que tá à disposição de vocês aí? Todos conseguem ver? Alguém fala? Dá para ver, tá? Se puder ampliar um pouco, fica melhor, Fabio. Pronto, eu vou Eu tô meio ampliar. Eu vou cego. ampliar, né? Pronto. Então, ó, deixa eu só ampliar e aí eu vou mostrando para vocês umas informações bem importantes. Eu estou falando agora do curso de Letras Língua Inglesa, tá? E o nosso curso, ele ofertou, olha só, o primeiro período, ele tem 6 disciplinas obrigatórias, tá? No primeiro período, no RAI, no Regime Acadêmico Extraordinário, nós conseguimos ofertar 5 dessas 6 obrigatórias. São esses 5 que está verdezinho aí, são as disciplinas que foram ofertadas no RAI para vocês, tá? Esse aluno, vamos supor que o Hugo, ele cursou as 5 disciplinas, tá? E foi aprovado nas 5 disciplinas. Hugo, no retorno agora de 2020.1, ele só vai ter lá no controle acadêmico dele à disposição a disciplina de Fundamentos do Pensamento Sociológico, que entra, obrigatoriamente, ele também não tem a opção de não cursar, tá? Ele vai ter que cursar essa disciplina agora, mas essa disciplina, ela só dá para ele 4 créditos. É insuficiente, né, para cumprir, né, a exigência dos 16 créditos mínimos. Quais são as opções do Hugo? Então, eu passo agora para a segunda planilha, para que vocês entendam bem qual é o movimento que a gente vai fazer no ajuste de matrícula de vocês. Veja, olha. Aqui, nessa primeira parte da nossa tabela, está o primeiro período todo, né, com todas as disciplinas, né, disponíveis para
para que você integralize língua inglesa 1, linguística 1, teoria da literatura 1, texto e discurso, fundamentos do pensamento sociológico e filosófico. No caso, vamos supor que o Hugo cursou todas essas 5, né? Eu já falei, e ficou só com fundamentos do pensamento sociológico para cursar. A pergunta do Hugo é se pode se matricular em uma disciplina do segundo período. Não pode. Por que não pode, Hugo? Olha, segundo período não vai ser ofertado, quarto período não vai ser ofertado e sexto período também não vai ser ofertado. Estou falando da realidade de inglês. Nós temos entrada anual, né, de alunos, por isso que não tem nenhum aluno entrando agora ingressante de 2020.2, tá? E as disciplinas que são ofertadas, né, na grade curricular de vocês, elas são anuais também. Então, a gente não está ofertando, a gente não tem nenhuma oferta de disciplina do segundo período, do quarto período, nem do quinto. O que é que você vai fazer, Hugo? Estou falando se a sua realidade for essa. Se você tiver faltando só fundamentos do pensamento sociológico, porque passou nas 5 que você cursou no RAI, né? Você vai se movimentar aqui para o terceiro período, tá? E vai ver que tem 4 disciplinas que você pode cursar: fonética da língua inglesa, literatura inglesa, poesia, literatura norte-americana, poesia e psicologia da educação. Essas disciplinas, elas não têm pré-requisito. Se Hugo quisesse cursar língua inglesa 3, ele não poderia, porque língua inglesa 3 tem o pré-requisito que é língua inglesa 2, que não vai ser ofertado agora, tá? Então, o que é que ele não pode fazer? Ele não pode se matricular em língua inglesa 3 e nem em leitura e produção de texto em língua inglesa 2. Mas ele tem 4, né, disciplinas disponíveis no terceiro período para ele. Vamos supor que ele queria se matricular em fonética da língua inglesa, mas por um acaso, né, por uma coincidência, deu choque de horário com fundamento do pensamento sociológico. Então ele não pode se matricular. Ele vai ter que pular mais uma casa, ir lá para o quinto período e ver que no quinto período ele tem 2 opções para ele também, que não são pré-requisitos: literatura inglesa narrativa e literatura norte-americana narrativa. Então ele tem essas possibilidades de matrícula no ajuste dessas disciplinas para integralizando a carga mínima dele, tá? E se ele quiser, ele ainda pode ir para uma optativa que vai ser oferecida por Daisy, que está lá no 7º período também, tá? Então, esse movimento é um movimento que vocês todos vão ter que fazer, né? É um ajuste de matrícula que todos vocês vão ter que fazer a partir da realidade que se apresenta para cada um. Então, eu vou pedir para Hugo se manifestar agora e dizer qual é a realidade dele. Pra gente, vamos supor que o Hugo está ele está lá no dia da matrícula e a gente vai estar orientando ele nesse movimento dele de matrícula. Hugo, boa noite. Boa noite, Fabione e demais. Tudo bom? Assim, eu cursei, tudo bem. Eu cursei 3 disciplinas da grade de português no RAI. Aí tá faltando 3 disciplinas para me cursar. No caso, eu teria que cursar agora. Você não é de inglês? Sou. Né? Quais são? Isso. Diz pra gente quais são, para mostrar para todo mundo. Quais Fundamentos são do pensamento filosófico e Você sociológico. foi aprovado? Fui. Nas 3 que eu cursei, eu fui. Quais foram as que você cursou? Foi texto e discurso, teoria da literatura e linguística 1. Pronto. Então, olha, o seu caso tá muito fácil, né? Porque você vai no retorno agora, você já está matriculado em língua inglesa 1, tá certo? Certo. Você já está matriculado em fundamento do pensamento sociológico e você já está matriculado em fundamento do pensamento filosófico. O que é que a gente vai fazer? No dia da matrícula, e daqui a pouco eu vou disponibilizar para vocês um horário de atendimento, você vai ver comigo e com a Ana, qual é a outra disciplina que você quer cursar, né, para adiantar o seu curso. Aí você tem toda essa grade aqui à sua disposição: fonética, literatura inglesa, poesia, literatura norte-americana. Tá entendendo o que eu estou falando? Sim, Tá? entendi. Aí a gente vai vendo, a gente vai batendo aqui: língua inglesa, qual é o horário? Né? Fundamento do pensamento sociológico, horário. Filosófico, horário.
qual é dessas que estão disponíveis aqui que não vai chocar, né, com a sua, as suas disciplinas que já estão, né, que já são obrigatórias do seu período para que você possa cursar, tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer no dia do ajuste de matrículas. É pegar cada um de vocês e levar, né, para a realidade o que você vai ter que fazer de ajuste nessa matrícula. Vamos supor, e aí eu lembrar de Nelson, né, que Nelson falou isso pela manhã hoje, e é muito importante. Vamos supor que dá, Hugo, para você cursar mais de uma fora dessa grade obrigatória que você já tem, né? Fora do número, né? Então você tem mais uma, né? E já fechou o número mínimo. Mas se der para fazer outra, aí vai da sua possibilidade também, né? Porque o que a gente quer aqui é adiantar o curso, é fazer com que você aproveite o máximo das disciplinas que vão estar disponíveis, até porque a gente vai considerar disciplinas que não puderam ser ofertadas agora e que vão ser ofertadas depois e que vão necessitar, né, de todo um trabalho extra, né, tanto dos professores como aluno, como, por exemplo, estágio. Então, quanto mais você puder implementar disciplinas, melhor vai ser para vocês. Entendeu? Entendi. Muito então, obrigado. No seu caso, pronto. Então, no seu caso, Hugo, nós temos, daqui a pouco eu vou colocar para vocês um calendário de ajuste das matrículas, e nesse dia você vai chegar na sala que eu vou disponibilizar, e você vai conversar comigo e com a Ana para fazer esse ajuste na sua matrícula. Tá certo? Todos vocês vão ter que fazer isso. Você pode fazer isso sozinho, mas é muito melhor se você tiver esse acompanhamento nosso, porque você tem a certeza que fez as melhores escolhas. Né? Nelson, quer fazer alguma colocação enquanto eu procuro outra pergunta aqui? Fabiano, eu terminei algumas questões que pareceram mais específicas, eu terminei respondendo aqui no chat. Ótimo. Gostaria só de reforçar o que o Fabiano falou sobre a importância, quando vocês tiverem dúvidas sobre como se matricular, sobre o fluxo das disciplinas, é sempre bom perguntar ao coordenador, que a gente tem um pouco mais de experiência e a gente vai tentar encontrar disciplinas que melhor se encaixem no seu fluxo para que você conclua seu curso com a maior brevidade possível. Isso. Então, assim, na dúvida, tal disciplina ou aquela outra disciplina, porque a gente vai levar em consideração para requisitos, o fluxo de oferta dessa disciplina. Então, é sempre bom perguntar ao coordenador quando tiver dúvida sobre isso. Exato. Bom, o Cleiton fez outra pergunta, ele disse, não sei se você já respondeu alguma dessa, Nelson, é só você dizer, viu, que eu não vi embaixo, não. Estou com um monitor, né, de LPG. LPG é o quê? Produção de geração. Pronto. Será ofertada... Essa disciplina vai ser ofertada, Nelson, esse período? Está sem áudio, Nelson. Leitura e produção de gêneros 1 será ofertada. Mas aí, sobre a questão específica, eu não posso lhe garantir sobre a questão da continuidade da monitoria, porque aí são outras questões. Mas que a disciplina vai ser ofertada, ela vai. Exato. Então, todo ano a gente tem, né, a oferta da monitoria e saem, né, as resoluções, saem, né, as mudanças e também as orientações que devem ser seguidas por cada curso. Então, quando sair essas orientações, a gente vai ter mais clareza com respeito ao aproveitamento, né, Nelson, daqueles que foram aprovados no início de 2020.1 e não figuraram como monitores. É sempre bom ter contato com a Abdoral sobre isso, né? A Abdoral é o responsável mais pela questão da monitoria, ele tem as informações mais precisas sobre isso. Eu acredito que as monitorias continuam da mesma forma como foram aprovadas. Mas como eu não quero me comprometer, quem tem realmente essa informação mesmo é a Abdoral, o ideal é que vocês procurem a Abdoral. Isso. Uhum. Licença, a Abdoral está presente, eu não já poderia esclarecer? Bom, se a Abdoral está aqui, pode sim. Boa noite, Abdoral, você está aqui?
Eu não tinha visto. Abdoral, Eu também não, porque não dá para a gente ver, são 47 pessoas, né? E a maioria tá só com o avatarzinho. Então, e alguns têm avatar que é um pão, outros têm uma flor, outros têm um. Então não dá para identificar. Abdoral, você está aqui? Boa noite. Então, gente, eu acho que Abdoral, não sei se ele está aqui mesmo. Não. ele está respondendo no chat. Ah, ótimo. Ficou com Vanderlei, essas informações estão com. Procurar Vanderlei. Infelizmente, Vanderlei não pôde participar hoje, mas certamente. Então, procure Vanderlei, que vai ser a pessoa que vai ser responsável por dar essa informação com maior precisão. Isso. Obrigado, Bom, Abdoral. obrigado, Abdoral. Ó, Vanderlei está entrando aqui, né? Vamos continuar e depois a gente retorna à questão do estado da monitoria com o Vanderlei, já que ele está aqui. Né? Vanderlei, boa noite. Prazer ter sua presença aqui. João Lucas, ele pergunta o seguinte: minha dúvida é a seguinte. E a dúvida dele sumiu. Que eu estou aprovando ainda pessoas entrando aqui, pessoal. E aí, às vezes, né, tenho que me dividir em três aqui. Minha dúvida é a seguinte: quando solicitei o trancamento do período no módulo RAI, havia especificado que iria aguardar o retorno das aulas presenciais para cursar novamente o período, o segundo período, no caso. Porém, pretendo me inscrever nesse período, nesse próximo período RAI. Esse próximo período não é RAI, viu? Só deixar claro, é o retorno regular do semestre letivo e concluí-lo consequentemente. Poderei fazer a matrícula normalmente ou a coordenação só vai considerar a minha matrícula quando as aulas presenciais retornarem? Eu não entendi muito bem. Se João Lucas pudesse manifestar. Eu acho que eu entendi, Fabiano, é porque ele solicitou, na sua solicitação de trancamento, ele disse que não poderia. Então, ele estava achando que não poderia voltar a cursar a disciplina enquanto não voltasse presencial. Mas, na verdade, aquela justificativa não tinha um Tá. comprometimento para sempre. Então, outro período, outra realidade, então você vai poder sim se matricular. Exato, exatamente. Então, deixando claro, né, só mais uma vez essa questão. Não, a gente não vai falar em aulas presenciais nesse retorno, pessoal, tá? Vocês estão retornando e todas as aulas, todas as atividades que vocês forem fazer, elas vão ser de maneira remota. E quem trancou todas as disciplinas, na verdade, quem cancelou todas as disciplinas no RAI, que tinha se matriculado, agora vai cursar essas disciplinas normalmente, porque você está matriculado nas disciplinas desde, né, a matrícula de 2020.1, antes de ser suspenso, do período ser suspenso, tá? Lembrando uma coisa importante, né? Diferente do período do RAI, que era um regime acadêmico extraordinário, vocês poderiam fazer o que a gente, né, denominou de cancelamento da matrícula na disciplina. Esse cancelamento, ele não implicava em nenhum registro no seu controle acadêmico, tá? Era como se você não tivesse feito matrícula naquela disciplina. Com o retorno de 2020.1, isso não vai ser possível. O que você pode fazer é o trancamento da disciplina. Agora, se você trancar a disciplina, esse trancamento ele vai aparecer, ele vai constar no teu registro, né, do controle acadêmico, tá? Então, é uma informação bem importante para você ficar ciente sobre isso. Pergunta do Cleiton: já tem como saber quais disciplinas serão ofertadas para cada período? Sim, nós temos, né? Já foram definidas em reunião com o núcleo docente e aprovado pelo colegiado dos dois cursos. Nós temos essas disciplinas já decididas. Pergunta do Gabriel Parnaíba, né? Gabriel Parnaíba é de 2020.2.
Então, a pergunta dele eu jogo para Nelson. Ele diz: estou inscrito para me matricular no curso de letras em português, mas não foi minha primeira intenção devido a questões pessoais. Isto é, pois eu fui informado que poderia ser transferido para o curso de letras de inglês depois de um semestre. Mas por causa desse período de ajuste, seria possível eu ser transferido para o curso de letras em inglês para que eu possa me matricular desde o começo? Eu já respondi a ele que não. Já respondeu, né? Em relação a isso, os Pronto, prazos pronto. continuam os mesmos para solicitação de trocar, enfim, de mudanças de curso. Não houve mudança em Perfeito. relação a isso. Exato. Então, não pode agora. A Natália Rodrigues, não sei, você viu essa pergunta? Ela gostaria de saber como funciona o intercâmbio, mas essa questão de intercâmbio, o programa que a gente tem, na verdade é um convênio que a gente tem de intercâmbio, de curso de cursar algumas disciplinas em alguns países do exterior. Ele é um programa bem específico, Natália. Eu não sei nem que período você é, né? Mas a gente não vai, eu não vou fazer adiantamento dessas informações de intercâmbio agora, porque precisa, toda vez que o aluno, né, ele participa de intercâmbios, ele tem que, essa participação depende de edital. Então, os editais são lançados, os editais de convênio da UFCG com algumas universidades no exterior, né? E quando esses editais eles são lançados, a gente dá divulgação ampla ao público, né? Quem pode participar, né? Os requisitos para participação de intercâmbio e coisas dessa natureza. Então, por enquanto, nós não temos nenhum edital aberto para intercâmbio, né? Mas quando eles estão lançados, a gente já teve participação, né, de alunos nossos do curso de língua inglesa que tiveram essa experiência no exterior, né, mas mediante aprovação, né, de seleção que é estabelecida em edital. É isso, Nelson. A gente não trabalha tanto não teve tantos exemplos assim de intercâmbio, mas assim, particularmente eu acho pouco provável talvez que saia intercâmbio esse ano, né? Pela situação toda. Isso, exatamente. Tem toda essa realidade, né, do mundo todo, né, Sim. tá nesse momento de pandemia. E um intercâmbio desse ele envolve um movimento presencial que por enquanto não está sendo possível. Mas é o que eu falei. Saindo editais de intercâmbio, a gente está sempre em ampla divulgação para participação de todos vocês. Tá? Deixa eu ver aqui. Pergunta de Adriana Abreu. Esse semestre só vou me matricular em apenas uma disciplina, pois já paguei as demais e só falta inglês 5, 6 e 7, né? No meu caso, posso me matricular normalmente? No caso de Adriana Abreu, que é um caso específico mesmo, né? Ela só precisa de disciplinas de inglês, inglês 5, 6 e 7, e nós só vamos ofertar o inglês 5, nem o inglês 5 e o 7, na verdade. Viu, Adriana? Tá? Não vamos ofertar o inglês 6, né? Então ela vai poder se matricular mesmo que no ato da matrícula ela não integralize a carga horária ou os créditos mínimos para fazer, né, que são exigidos no nosso regimento, né, no nosso PPC. O que a gente precisa fazer, Adriano, o que você vai precisar fazer, nisso no seu caso, né, e outros bem específicos, é entrar com um processo justificando essa matrícula em componentes mínimos, tá? Para ser deferido pela coordenação de curso, para que nós possamos, por nossa vez, solicitar, né, junto ao controle acadêmico a sua matrícula, tá certo? Então, isso vai ser feito também você, a gente vai ver na época do ajuste,
como você vai fazer essa sua solicitação. Tá certo? Se você quiser falar alguma coisa. Boa noite a todos. Tá certo, Fabiana. A minha dúvida só era essa. Pronto. Respondido. Obrigada. De nada. A Aline pergunta se vai poder pagar uma cadeira que trancou no quarto período e puxar uma disciplina do próximo período para adiantar o curso. Né? Aline, eu acho que eu já respondi essas perguntas, mas se você tiver mais alguma dúvida, a gente esclarece. Né? Quarto período não vai ser ofertado. Oi. Inclusive, tem duas disciplinas especiais que nós, no início, nós iríamos ofertar, mas que agora, devido às condições, né, remotas, porque não é fácil e não é tranquilo para o professor elaborar metodologias, colocar em prática uma disciplina na modalidade remota. Tanto é que nós temos em resolução que cada hora trabalhada do professor no regime remoto equivale a 4 horas normais de trabalho presencial. Então, é muito trabalhoso a gente montar e executar uma disciplina nesses modos. Por isso, Aline, duas disciplinas que nós iríamos ofertar no início de 2020.1, elas foram retiradas da grade, né, porque a gente não tem condição de ofertá-las agora. Mas pode sim adiantar o curso na medida que você tenha opções e não choque o horário, né, das suas disciplinas normais que você já vai cursar. Mas pode falar. Pronto, boa noite a todos. É o Boa seguinte, noite. Fabiana, como você já respondeu que eu não posso trazer, né, uma disciplina Isso. que eu tranquei no quarto período, É porque eu só não vai queria estar na saber, oferta, né? por exemplo, como é aquele dilema de didática, ela vai ser ofertada em português e eu posso entrar com pedido para cursar na turma de português? Porque Olha, eu vi que ela era de inglês. Aí eu fiquei em pronto. dúvida. Eu vou colocar para você fazer uma. A gente tem a opção de mobilidade acadêmica também, né, nessa resolução, que a mobilidade acadêmica é o recurso, né? É uma prerrogativa que o aluno tem de cursar uma disciplina que tenha, né, a mesma carga horária, que tenha o mesmo componente curricular, que tenha a mesma, né, conteúdo formativo da disciplina que ele quer dispensar no seu curso de origem. A gente tem essa possibilidade. Agora, nós temos passamos por uma burocracia muito grande, né, a nível de UFCG, a nível de controle acadêmico, a nível de pró-reitoria de ensino, né, que às vezes vai travando um pouquinho o desenvolvimento do teu período normal, né, de tua vida acadêmica. Nós temos, por exemplo, uma aluna que cursou uma optativa no curso de português e nós ainda estamos em processo, o processo vai, o processo volta, para que ela possa integralizar ainda essa optativa de português dentro do controle acadêmico, dentro do histórico acadêmico dela de inglês. Então, dá para você fazer? Dá para você fazer em modalidade, fazendo, né, e depois a gente entra com o processo de mobilidade acadêmica, que tem toda essa tramitação, né? Nelson pode até esclarecer mais sobre isso. É porque, no caso de a disciplina didática, não é? Isso. Se a disciplina tiver o mesmo código de língua, e provavelmente tem o mesmo código, porque às vezes a mesma disciplina é ofertada para letras, em português, inglês, para história, às vezes é a mesma disciplina ofertada para diversos cursos. Se for o caso, sim. Uhum. Pronto, é isso mesmo. Esse processo mais longo que o Fabiano estava fazendo, talvez a possibilidade possa deixa eu só ver aqui. Em língua portuguesa ou em outro curso. É isso mesmo. A disciplina. Uhum. Pronto. Sim, exato. Se for, o que o Nelson está dizendo é exatamente isso. Se a disciplina, o código dela for o mesmo em português e inglês, é o caso daquelas que são ofertadas em comum para os dois cursos. Aí não precisa você fazer nada desse processo de mobilidade. Só precisa, no dia do ajuste da matrícula, eu olho com você se
se não vai chocar horário com as outras disciplinas. Aí, não dando choque de horário, a gente faz a matrícula normal, sendo o código o mesmo para as duas. A gente E eu estou olhando aqui, a gente pede para daquelas mesmas. fazer um acréscimo, né? Acrescentar. Como é? A gente pede para Vanderlei acrescentar vagas para. Exato. A gente só tem que ter esse outro, né? Tem que ter essa outra perspectiva também, porque já que Vanderlei está aqui, eu vou até pedir para ele dar uma boa noite, né? E acrescentar. Para a gente prever, né? Para a gente prever que alunos como você podem fazer, né? Podem querer fazer essa matrícula e tem que ter vaga disponível também. Eu no semestre de 2020.3, lá foi. Eu entrei ainda com o processo para poder cursar em português, né? Sim. Em letras português. Só que não tinha mais vaga. Por isso que o meu projeto foi Pronto, deferido. então essa questão da vaga, né? Então, assim, de certa forma, já tem a documentação que foi pedida, né? No período anterior. Já tá tudo certinho, tô só, assim, esperando mesmo que eu conseguir pagar essa disciplina. Tá ótimo. Então a gente vê isso no período de ajustes, tá bom? Certo, obrigada. De nada. Vanderlei tá aí? Eu acho que ele saiu. Saiu, né? Eu acho que sim. Eu queria só falar um pouquinho sobre uma pergunta Pode falar, de Ítalo, sobre essa questão, né, de alunos que estão meio que desblocados, e de certo modo agora todo mundo ficou um pouco desblocado, né? Um pouco ou muito. E aí o próprio sistema, gente, vai poder dizer para vocês se vocês podem ou não se matricular naquela disciplina desde que você tenha cursado os seus pré-requisitos. Então, você tendo conhecimento do fluxograma do curso, você pode saber exatamente quais disciplinas você pode antecipar. E no próprio momento da matrícula, o sistema já ajuda vocês dizendo, olha, essa disciplina você não pode cursar porque falta pré-requisito. Então, o próprio sistema ajuda vocês bastante nesse processo de saber se tal disciplina pode ou não ser antecipada. Claro que vocês podem sempre nos procurar, vocês podem verificar o fluxograma, mas o próprio sistema também ajuda muito nesse sentido. Nelson, eu queria pegar carona nessa tua fala e tirar uma dúvida que a gente estava debatendo até no grupo da sala, que é de que no RAI, né, a gente teve a possibilidade de se matricular, tendo horário, nas disciplinas do curso de letras pela manhã. Por exemplo, para nós será ofertado, nós que somos da noite, né, segundo, quarto, sexto e oitavo semestre, e quem é de letras pela manhã vai pagar, então, primeiro, terceiro, quinto e sétimo. Isso. E aí, tendo disponibilidade de horário no RAI, alguns dos meus colegas tiveram a opção de cursar algumas disciplinas pela manhã, com as turmas de língua portuguesa. Esse mesmo processo vai acontecer agora ou não? Vai sim, Ítalo. A gente vai... É uma prática, na verdade, da coordenação já fazer esse tipo de abertura para que alunos de um turno possam se matricular no turno oposto, e ainda mais nesse período aí que isso é importante mesmo, né? Até porque a gente não tem, às vezes, professores suficientes para ministrar a mesma disciplina em 2 turnos. Então, termina que o professor só ministra em um turno, mas a gente abre vagas para que os alunos do outro turno possam se matricular, caso eles tenham essa disponibilidade de horário, né? Bom, estava dando uma olhada aqui e todas as perguntas que foram feitas, elas foram ou respondidas aqui, né? Ou então respondidas no chat por Nelson. Não sei se ficou alguma pergunta sem responder, você pode levantar a mão. E se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Aproveita esse momento para fazer uma pergunta. Natália e Vitor levantaram as mãos. Então, Natália, primeiro, por favor. Boa noite. Boa Eu noite. queria saber como é que vai funcionar para a gente que é do primeiro período para entrar na monitoria. Bom, de novo, Natália, só um minuto, viu? Nós temos, a cada período, nós temos o lançamento de edital para monitoria, né?
Então, quando esse edital é lançado, ele diz o número de vagas, né, para a unidade. Ele também diz quais são as disciplinas, né, que estão disponíveis para receber os monitores, né, mas sendo do primeiro período, você não tem como concorrer à monitoria, né, você tem como receber, né, a assistência de monitores, certo? Não, essa realmente era a minha dúvida, porque a gente era do primeiro período e ia para o próximo. Mas obrigada. A gente não vai pensar agora em próximo período. O que a gente vai pensar agora é em terminar esse período 2020.1, tá? Então ele vem nós vamos, com os devidos ajustes, né, nós vamos encerrar esse período em maio, e aí, Natália, a partir de maio, né, a gente já terá, né, a nova resolução com a regulamentação de 2020.2. 2020.2, ela pode vir, né, a gente não sabe ainda, pode vir totalmente remoto, pode vir híbrido, né, vai depender muito das condições em que o Brasil se encontra no combate e nas medidas de segurança com respeito à pandemia, tá? Vitor, pergunta? Sim, professor, é sobre... Boa noite, Nelson, Fabione, a todos que estão participando. É sobre a disciplina especial de Linguística Aplicada 1, que estava marcada para... Nós já estávamos até matriculados para até pagar ela em 2020.1. Como é que ficou essa questão? Eu já esclareci aqui, né, Vitor? Infelizmente, não tem como a gente fazer a oferta dessas disciplinas especiais por causa da complexidade que é montar uma disciplina dessa no regime remoto. Essas disciplinas especiais eram dadas, né, a linguística aplicada ia ser dada por mim, né, e leitura e produção 2 por Luciana, né? Eu tenho além das disciplinas que eu vou ministrar, eu vou ficar com língua inglesa 5, vou ficar com TCC, né? E tenho a coordenação do curso, tenho a coordenação do PIBID, tenho a coordenação do PIBID residência, né? E essas atividades, elas não me permitiram, né, montar uma disciplina como linguística aplicada no regime remoto por enquanto, porque é muito trabalho, é uma carga, né, de complexidade muito grande que se exige do professor, e não tem outro professor, né, com o nosso quadro atual, que daria essa disciplina, né? Mesma coisa com Luciana. Luciana já está sobrecarregada com as disciplinas normais que são ofertadas, que vão ser ofertadas normalmente, e ela não vai poder fazer a oferta da disciplina especial. De maneira que a gente vai, né, essas disciplinas especiais, elas já foram, na verdade, retiradas da grade, né, das disciplinas a serem ofertadas no período, viu? Infelizmente, a gente não vai poder fazer a oferta dessas disciplinas agora. Certo, professor, tudo bem, obrigado. De nada. Pronto. Gabriel está fazendo a pergunta das matrículas, né? Mais alguém tem pergunta, pessoal? Então, eu tenho uma outra pergunta, bem rapidinho, em relação à metodologia, né? Que será metodologia que será ofertada agora para a gente do nono período. Minha turma ela tem aproximadamente uns 22 alunos, mas eu creio que uns entre 18 e 20 irão se matricular nessa disciplina. Terá vagas para todo mundo? Desculpa, Cleiton, estava fazendo a leitura de umas perguntas aqui. Nelson, você ouviu a pergunta? Desculpa, qual é a disciplina mesmo que você estava se referindo? Metodologia. Eu não tenho como te dar uma resposta, vai ter vaga para todo mundo, de repente fica alguém sem e vocês vão cobrar de mim, né? Mas o comum é que a gente consiga
vaga para todos os alunos nessas disciplinas. Então, assim, é provável que a gente consiga encaixar todos os alunos, até porque não me parece ser uma quantidade tão excessiva a ponto de extrapolar o limite de vagas, né? Tá bom, então. E quando acontece isso, a gente ainda tenta falar com a unidade acadêmica, que fala com o professor, que é possível aumentar a quantidade de vagas. Então, assim, é muito provável que todos consigam se matricular. Tá certo, obrigado. Isso. Bom, eu tenho uma pergunta aqui de Amanda. Amanda, você viu morfossintaxe? Você acessou o controle acadêmico agora, não foi? Você viu morfossintaxe lá? Não. Pronto, não viu, né? É porque ela foi cancelada, viu? Ah, tá certo. Por que morfossintaxe foi cancelada? Não vai ser ofertado agora. Foi ofertado em 2020.1 e ela foi, né, a disciplina que teve mais alunos inscritos, matriculados, né, a disciplina. Então, eu tinha quase 30 alunos que cursaram essa disciplina optativa, Amanda, e eu fiquei com 3 alunos que originalmente estavam matriculados em morfossintaxe, né, e que não cursaram no RAI. O que é que a gente fez? Até considerando essa conversa que a gente já está tendo com vocês, uma maior possibilidade de vocês, né, adiantarem o curso, a gente resolveu não ofertar morfossintaxe e ofertar outra optativa, que é a optativa de Daisy, tópicos especiais em língua inglesa, né, em literatura inglesa, na verdade, que é o feminismo. Essa disciplina, ela entra no lugar de morfossintaxe como optativa. Então, todos os alunos, e aí você, né, no caso, que não cursaram morfossintaxe, podem cursar essa disciplina, né, devem cursar essa disciplina para integralizar o cargo os créditos dessa disciplina optativa. E aí a gente dá chance também àqueles que cursaram morfossintaxe, né, de cursar essa disciplina também. Então, pensando no coletivo, pensando na possibilidade do maior número de alunos, né, ter disciplinas novas, né, na questão do adiantamento das disciplinas que não são as obrigatórias que ele vai ter que cursar, para adiantar o seu período. Tá respondido? Fabiana, mas a gente, pelo menos eu já cursei feminismo com Daisy, porque quando a gente não pôde cursar Libras, aí foi ofertada essa optativa. Certo. No lugar de Libras. Então, no seu caso, você vai ficar sem cursar a optativa, né? Porque você já tem, né, essa que está sendo ofertada agora. Tá certo? Ok. Obrigada, Fabiana. De nada. Fabiane. Oi, Mirelle. Vai ser oferecido Linguística Aplicada 2? Linguística Aplicada 2, sim. Normal. Sim. Vai ser com o professor Mussi? Sim, sim. Certo. O professor Mussi é o professor titular de Linguística Aplicada. Né? Certo, obrigada. Tá bom? De nada. Certo. Nelson, tá vendo alguma outra pergunta para ele? Eu acho que quem tiver mais perguntas mais específicas sobre o funcionamento das matrículas, acho que o ideal é fazer por alto mesmo. Professor, só para manter no fio aí das disciplinas optativas que perguntaram agora, durante o curso nós discentes só podemos pagar um máximo de até 2 disciplinas optativas, certo? Você pode pagar mais, mas você só precisa de 2. Ah, ótimo. Mas no caso, podemos pagar mais. Elas vão entrar, ela entra lá no seu histórico acadêmico, né? Como disciplinas que foram cursadas extra, né? Mas você pode, não tem problema não. Você sim. tendo disposição para fazer isso. Só que pelo menos 2 são necessárias, né? Pelo menos 2. 2 está no nosso projeto político de curso, né? Você tem que integralizar pelo menos 2 optativas. Ah, sim. Tá certo? Porque eu já paguei 2. Eu paguei feminismo e a literatura, né? Feminismo e morfossintaxe no RAI.
Aí eu estou vendo que no próximo período, no sexto, né, 2020.2, vai ter História da Língua Inglesa. No caso, eu poderia pagar, se eu quisesse, quando chegar lá. Sim, sim. Depender da sua disposição, como tiver a sua vida até lá, né? Sim, sim. Não lembre que você vai ter que dar de conta dos estágios e tudo mais, né? Sim, com certeza, com certeza. Pois pronto. Bom, então veja só. Eu coloquei aqui na minha apresentação um horário, tá? Porque eu estava vendo também aqui no nosso chat que tem gente que ainda ficou com dúvidas, né, com respeito à matrícula, né? Então veja, como Ana colocou no chat, não sei se vocês viram, que o horário as disciplinas ainda não, todas as disciplinas ainda não estão, né, no seu formato final dentro do controle acadêmico, tá? Se você entrar no seu controle acadêmico agora, você vai ter uma prévia do que vai ser a realidade do período, tá? Essa prévia, ela leva em conta as disciplinas que você já cursou, tá? Que são retiradas do seu controle, tá? E as disciplinas obrigatórias que você não cursou estão lá no seu controle acadêmico. Mas essa realidade ela vai ser mudada a partir de amanhã, porque amanhã Vanderlei começa a implantar as disciplinas tanto de língua portuguesa como de língua inglesa no controle acadêmico. Então, dia 16 e dia 17 é o dia de implementação das disciplinas no controle acadêmico. Então, você não tem como saber, né? Você não tem como fazer a sua visualização das disciplinas possíveis para você se matricular antes desses dias, tá? Você tem uma prévia por enquanto, tá? Dia 18, e aí eu quero que você preste muita atenção nisso, né? Eu nem falei para a Ana ainda, vai ser uma surpresa para ela, mas vamos lá, né? Então, veja, o que é que eu pensei como forma de ajudar vocês nesse momento, né, de ajustes de matrícula, né? Eu pensei em a gente fazer um horário de atendimento, isso até seguindo, né, um modelo que foi eu achei muito bacana do curso de História, né, que eles fizeram isso e é uma oportunidade boa para vocês tirarem dúvidas e fazerem, né, fazerem a matrícula com a certeza que estão fazendo a matrícula e que ela vai ser realmente efetivada de maneira correta. Então, veja, no dia 18, né, eu e Ana, nós vamos eu vou criar uma sala, tá, uma sala virtual igualzinha a essa, e eu e Ana, nós vamos estar de plantão, tá, a partir do dia 18, que é o primeiro dia de ajuste de matrícula de vocês, para receber o primeiro período, pela manhã de 8 às 12, tá? O terceiro período a gente recebe no mesmo dia, das 14 às 17. Então, todos os alunos desse período entram nessas datas para a gente fazer um por um, a gente tirando as dúvidas de vocês e acompanhando o processo de matrícula, de ajuste de matrícula de vocês. Dia 19, a gente pensou no quinto período, pela manhã, e o sétimo período à tarde. E o oitavo período no dia 20, pela manhã, tá? Esse calendário aqui é um calendário que eu pensei para auxiliar vocês no processo de ajuste de matrículas. Quem se sentir tranquilo, quem se sentir confortável e seguro, né, de que vai fazer o seu ajuste de matrícula e que entendeu tudo que diz respeito, né, a esse retorno do período regular 2020.1, não precisa entrar na sala e não precisa fazer, né, o ajuste acompanhado por nós. Essa sala ela vai ser criada para aqueles que querem, né, entrar na sala e tirar as dúvidas, querem ser acompanhados por mim, por Ana, né, que é a nossa secretária, nesse processo de ajuste de matrículas, tá certo? Eu creio, né, e Nelson está aí, e ele vai também adiantar para vocês, que o curso de língua portuguesa vai fazer também alguma coisa semelhante, né? E aí outra coisa também, eu não estou barrando ninguém, né, de outros períodos
que queiram adiantar alguma coisa com respeito à sua matrícula. Então, veja só, quando eu disse que estou reservando o primeiro período para o dia 18, de 8 às 12, é para dar uma organização melhor a essa dinâmica do ajuste. Mas se tiver alguém do quinto, se tiver alguém do terceiro, porque esse processo ele não vai ser muito trabalhoso, ele vai ser relativamente rápido, né? Que quiser entrar no dia 18, né, para a gente acompanhar, a gente já pode fazer isso com vocês, tá certo? E vocês já podem ir adiantando as matrículas de vocês, fora desse calendário que eu estipulei. Esse calendário eu vou depois disponibilizar nas mídias, e eu queria que vocês repassassem nos seus grupos, né, nos grupos dos períodos de vocês, para que a gente possa ter o máximo de divulgação possível, tanto do calendário, né, como também de vocês agora estão aptos para tirar dúvidas dos seus colegas com respeito à matrícula, tá? Então, a gente vai acompanhar vocês, né? Ana está aí? Ana concorda? Chamei ela para reunião, nem falei. Né? Concordo, Fabiano, tranquilo. Ótimo, pronto. Né? Então, a gente vai estar juntos nesse processo de 18 a 20, acompanhando esse ajuste de vocês, né, e fazendo com que esse processo seja o mais seguro possível. Nelson? Sobre língua portuguesa, eu não posso falar sobre como vai ser para amanhã, que a coordenadora Adriana, ela não está, eu não sei como vai ser, como ela vai proceder. Mas eu vou fazer algo parecido, sem ser estabelecendo por períodos, mas eu também vou estabelecer horários na quinta e na sexta-feira à noite, para que quem tiver dúvidas possa tirar essas dúvidas comigo no momento da matrícula. Então, eu vou mandar por e-mail para vocês. Eu vou mandar por e-mail especificamente para os alunos da noite, viu? Um link para que tirem essas dúvidas comigo. Como vai ser pela manhã, infelizmente eu não posso dizer, porque só a Adriana poderia responder como é que ela vai proceder em relação aos alunos da manhã. Mas, de modo, mesmo que ela não disponibilize, vocês têm o telefone da coordenação, entre em contato com a coordenação. Exato, exatamente. Então, o que Nelson falou é muito importante também, né? Vamos supor que você não pode entrar nesse link que a gente vai disponibilizar, você tem os contatos, né? Tem um telefone da coordenação, você tem toda, né, a assistência que a gente dá também pelo telefone para que você possa fazer esse processo, tá? Então, de novo, você não vai ter a realidade das disciplinas que vão estar disponíveis para você cursar até o dia 17, porque no dia 17 é a data final em que Vanderlei vai fazer a implementação das disciplinas no controle acadêmico. No dia 18, você faz, então, ver, né, quais são as disciplinas que você tem que cursar, as que você pode adiantar, a gente vai ver os horários, né, a gente vai ver o número de vagas disponíveis das que você quiser adiantar, e se for possível, a gente vai e efetiva a matrícula de vocês nesses dias em que você vai ser atendido, tá bom? Eu vou criar o link depois, quando eu for fazer a divulgação, né, desses horários de atendimento, eu já mando também com o link da sala que vai recepcionar vocês, tá bom? Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Acho que estava perguntando se vai ser um aluno por vez, mas eu creio que... A gente vai seguir a ordem de entrada na sala, né? O aluno que entrar na sala, ele vai se identificar, ele vai dizer o período, né? E a gente, se tiver atendendo um aluno e outro entrar, aí ele fica aguardando até a gente encerrar o atendimento desse primeiro aluno, e a gente vai nessa ordem, né? Pela ordem de entrada, se identifica, diz o período e fica aguardando a gente fazer os ajustes de quem já estiver lá, né? É uma sala virtual, mas é uma sala de atendimento normal, né? A gente vai pela fichinha, né? Pela senha. Quem entrar primeiro, primeira senha, segunda senha, e a gente vai fazendo esse movimento. Tá bom? Eu acho que é uma maneira muito, muito boa
da gente acompanhar vocês e ter certeza que vocês não vão sair com dúvidas. Né? Porque lembrar, pessoal, esse é o período de ajustes, tá? Depois desse ajuste, não tem como a gente fazer mudanças mais, não. Segunda-feira, dia 22, nós já iniciamos as aulas. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Bom, se não temos mais perguntas, eu acho que era só, né? Eu vou deixar mais uma vez o meu agradecimento a Nelson, né? Pela assistência, pela participação e por topar estar aqui comigo mais uma vez nessas nossas, né? Nessas nossas conversas. Agradecer a cada um que veio, que se dispôs, né? A tirar suas dúvidas. Espero que a gente tenha ajudado cada um de vocês, tá? Repercutam essa nossa conversa de hoje. A gente vai depois disponibilizar o link no YouTube dessa nossa conversa para que quem não esteve presente aqui hoje possa também assistir mais tarde, tá bom? Mas vocês podem ir tirando as dúvidas dos outros que não puderam estar aqui hoje e façam a divulgação nos grupos dos períodos que vocês estão, né? De toda essa conversa que a gente teve aqui hoje, tá bom? Então é isso, Nelson. Fabiano, eu agradeço, na verdade, eu acho que os alunos também, em nome dos alunos, agradecemos a você pela iniciativa, por tirar as dúvidas, por criar novos canais, inclusive, de diálogo da coordenação com os alunos nesse momento, muito criativo, muito hábil nesse processo todo. Eu acho que nós é que agradecemos você, mais uma vez, por proporcionar esse contato mais necessário, né, da coordenação com os alunos, nesse momento que os canais tradicionais não são possíveis. Então, agradeço pela iniciativa. Obrigado, Nelson. Irlanda, quer dar uma boa noite para todo mundo? Queria também dar boa noite também, agradecer, né, o convite que vocês me fizeram. Já estava com saudade de vocês, com certeza. Eita, pois é. Fabione, Maria, um abraço aí para a Ana. Um abraço para todo mundo, viu? Tá. Ana. Um cheiro. Ana quer dar uma boa noite? Pronto. Quero só informar que facilitou para os alunos, né, principalmente o pessoal do primeiro período, que não tem o costume de fazer as matrículas online, né, porque no período 2020.1 foi feito, né, na coordenação, e agora eles teriam que fazer online. Eu acho que muitos estavam com dificuldade, né, sem ter o conhecimento, né, que foi um período bem conturbado. E com esse esclarecimento e com essa sala que a gente vai dispor para eles, está à disposição, vai facilitar para eles e para os demais, porque como eu acredito que quase todos estão desblocados, vai dar muito choque de horário, porque vai ter aluno que vai querer disciplinas em cada período. E cada caso vai ser analisado, né, assim, vai facilitar muito para ele. Perfeito. Isso, justamente. Então, pessoal. Professor. Oi. Então, eu sem querer ser prolixo, porque eu acho que eu já entendi, mas eu estava aqui em paralelo no grupo do WhatsApp da turma e parece que surgiu uma dúvida. Eu não sei se fui eu que não entendi direito. O senhor disse que temos que pagar 4 disciplinas no mínimo, né, 16 créditos, mas tem um monte de aluno que, devido ao RAI ter pagado algumas, né, e não ter podido pagar outras, vai acabar não dando o coeficiente, podendo pagar esse coeficiente necessário. Essas pessoas não podem pagar menos disciplinas? Sim, no caso de não ter possibilidade de você nem se matricular em alguma outra disciplina para ampliar, para adiantar o seu curso, né? E já tendo cursado a maioria das disciplinas que estão disponíveis que foram disponíveis para você no RAI, você tem como fazer, né, a matrícula abaixo dos créditos mínimos. Isso, porque eu tinha entendido isso, mas parece que meus colegas não. Não, mas pode sim. Mas isso é um caso que a gente vai analisar, né? E a coordenação, ela tem que autorizar essa sua matrícula integralizando créditos abaixo, né, do que é requerido.
Tá? Que a maior parte da turma do quinto período está nessa condição. Já pagou 2 disciplinas, aí agora só pode pagar mais 3. Aí não fecha os 16 créditos. Mas aí a gente vai ver, né, no ajuste de matrícula, se vocês não podem passar, né, se vocês não têm alguma outra opção de disciplina para cursar, por exemplo, no 7º período. Tem. Então, mesmo assim não passa. Por exemplo, eu vou poder pagar, e esse meu caso é o da maior parte da turma, novas mídias, narrativa americana e língua inglesa 5. Dá um coeficiente de 10 créditos. E não tem mais nenhuma para pagar. Pronto. Nesse caso, não tem o que fazer. É justificado e a coordenação já vai, né? Pode falar. No caso, assim, até então, até as últimas matrículas, os alunos eles não conseguem fazer pelo controle acadêmico deles matrículas abaixo do mínimo, somente pela coordenação que é feita, né, nos dias de reajuste, né? Então, acredito que vai ser da mesma proporção. Exato. Eles não conseguiram online deles, mas pela coordenação vai dar para realizar essa matrícula abaixo do mínimo. É isso, Vitor. O que a gente vai fazer, e até para ter uma segurança jurídica legal, é solicitar de vocês que vocês entrem com um processo, né, fazendo a solicitação da matrícula abaixo dos créditos mínimos exigidos, tá? Mas isso a gente faz de maneira tranquila, porque o caso do 5º período, como você colocou, ele é totalmente justificado. E aí a coordenação tem como dar o parecer favorável com respeito a essa matrícula de vocês, abaixo dos créditos mínimos. Tá? Certo. Isso pela plataforma SEI ou presencialmente na instituição? Na coordenação? Nada de presencial, meu povo. Nada de presencial. Tudo que a gente fizer agora, plataforma SEI, processo, toda a tramitação de documento, tá? Processo SEI. A gente orienta vocês direitinho como vai fazer isso. Tá bom? Mas já de antemão, como a Ana falou, não vai ter problema não. Porque eu vou informar aqui aos meus colegas. A gente tem como fazer isso, né, em nível de coordenação. Tá bom? Então, no mais, né, Nelson? Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Quem é? Karina. Pode falar, Karina. Eu queria saber se Brasileira 4 e Libras serão ofertados. Nelson? Libra, sim. Brasileira 4, não. Ela não constava na oferta normal, né, de 2020.1. Então, a gente não acrescentou disciplinas. Mas Libras, sim, vai ser ofertado. Certo, obrigada. Foi. Pronto. Então, é isso, né? Obrigado pela presença, gratidão, né, por todos os que estiveram aqui acompanhando e repercutam essa nossa live, essa nossa conversa aos demais, tá bom? Boa noite a todos e tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Nelson. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, Fabiano. Tudo de bom. Boa noite, Irlanda. Boa noite, Irlanda. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Irlanda. Um abraço para a senhora. Você também. Pode ir.